Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, eu sou o André Godoy. Hoje ainda 4 de setembro de 23 e conforme prometido no primeiro vídeo do dia, estou voltando para fazermos um comentário a respeito da Inglaterra. Né? O Germano, abraço Germano, ele nos mandou aqui uma mensagem sugerindo isso. Ele falou: por que não falarmos da situação da pobreza na Inglaterra? A Europa passa por momentos muito difíceis, a gente sabe disso, mas a Inglaterra se destaca. Né? E por que, afinal de contas? Estranho, não? A Inglaterra é dona de uma das principais moedas do mercado de câmbio global. Não é pouca coisa. Para vocês terem uma ideia, a libra esterlina existe desde 1278. Inclusive, uma curiosidade, num dos discursos da Thatcher, você já deve ter visto discursos dela no YouTube, né? Tem um discurso dela em que ela ri da cara do sujeito do Partido Trabalhista, quando ele fala que a União, que o Reino Unido devia adotar o euro quando fosse lançado e tal, e ela gargalha na frente do sujeito, falando assim: escuta, eu sou uma conservadora, você quer que eu jogue no lixo uma moeda que foi criada em 1278 e que está aí, ainda funciona, bem ou mal? Por uma moeda que sabe Deus o que vai ser? Né? Então imagine, nós estamos falando de uma moeda que tem quase, mais um pouco ela vai ter 800 anos. Bastante, né? Então, como é que pode um país que tem todas essas referências ótimas, né, ele está a caminho de virar um país terceiro mundo daqui a pouco? Né? E é interessante porque, além de tudo isso, a gente ainda põe na conta da Inglaterra o fato de que, poxa vida, né? Adam Smith, tudo bem, Adam Smith não era inglês, ele era escocês, mas enfim, saiu de lá, né? Saiu daquele pedacinho. Como é que pode o liberalismo econômico na forma que conhecemos hoje ter saído de lá e os caras estarem nessa situação? E a resposta, claro, ela nunca esse tipo de situação tem uma resposta flat, né, simples assim. Você tem sempre uma soma de erros. E assim, o que eu vejo, Germano, o que eu vejo que acontece no caso da Inglaterra? Eu acho que, primeiro, infelizmente eles têm uma tradição esquerdista que é brincadeira, viu? É estranho isso, porque, de novo, ali nós estamos meio que falando da terra do Adam Smith, né? Quase. Mas o povo para gostar do socialismo, viu? Tanto que você vê, George Orwell, quando fez 1984, a história do livro está ambientada onde? Na Inglaterra. Né? Então é estranho, mas eles têm essa queda. Né? A sociedade fabiana, os socialistas fabianos, ela nasceu na Inglaterra. Então, o britânico ele tem uma vocação esquisita para esse tipo de ideologia. Isso é um fator. Né? Então, todas aquelas reformas que a Madame Thatcher fez com grande sacrifício, quando ela pegou a Inglaterra era uma república sindicalista, quem mandava lá eram os sindicatos. E ela peitou os caras, brigou e quase foi morta. Quem assistiu ao filme dela deve se lembrar da parte em que acho que é o assessor dela, um secretário, morre no atentado, que era para ela ter sido morta. O cara morreu. Sindicalista é tudo bandido, não vale o que come, é um bando de gorila, com a diferença de que o gorila é um animal majestoso e honrado e inteligente. Sindicalista não. Sindicalista, ele só tem a truculência do gorila nos momentos enfurecidos. Né? Fora isso, é um cérebro de barata e um caráter, sei lá do que, de marginal, né? De terrorista, coisa assim. Esses caras mandavam na Inglaterra quando ela assumiu. E ela peitou os caras. E venceu. Reformou o país. Foi odiada por isso, porque muita gente perdeu sua teta. E o modelo que ela conseguiu colocar em pé dentro da Inglaterra sobreviveu alguns anos ainda depois da queda dela.
Só que o povo britânico fez favor de, né, jogar toda essa herança no lixo, uma herança que foi dura de construir, foi difícil, custou para o povo. Você não reforma um país e põe um país num caminho do liberalismo sem sacrifícios. Né? Então, todo aquele sofrimento que houve na época da Thatcher, tudo jogado fora, e volta de novo para aquele viés socialista, os sindicatos mandando no país pra caramba, Germano, pra caramba. E a situação final é a seguinte: você tem hoje o que? Você tem essa situação de um retorno do viés esquerdista, né, na política britânica. Você tem reflexos disso em várias instâncias, né? Você tem o setor de saúde, o NHS está em colapso, com sérios problemas, e isso numa frente, certo? Na frente mais ou menos política do negócio. Fora isso, você ainda tem o problema de eles terem diagnosticado errado a questão da inflação. Um dos fatores que fazem o povo inglês sofrer muito é o fato de que eles estão com uma inflação de mais de 10% ao ano. É bastante. Para nós parece que não é nada. Primeiro porque a gente já teve coisas muito piores aqui, e segundo porque nós temos uma coisa chamada correção monetária, que é uma coisa exclusiva do Brasil. Em nenhum outro país existe correção monetária. O que significa você não ter correção monetária? Significa que seja quanto for a inflação, você vai tomar a paulada, vai ter que absorver e azar o seu. No Brasil, se a inflação foi 10%, você chora as pitangas, tal, não sei o quê, e tem um aumentozinho lá de ou 10 ou 8, mas alguma coisa você ganha. Nos outros países, se a inflação for 10, adeus, você vai ficar sem aumento. Se a inflação for 100%, adeus também. Por isso que muita gente morria de fome na Alemanha, né? Na Alemanha da hiperinflação, porque você não tinha mecanismos de recuperar, de correção monetária. Então, 10% de inflação ao ano em libra esterlina é muita coisa, é suficiente para jogar o povo na sarjeta. E essa inflação, ela vem de onde? Ela tem uma origem muito clara. Ela vem do setor de alimentos e ela vem do setor de energia. Dois setores para os quais o aumento de taxa de juros é absolutamente ineficiente. Os livros textos recomendam que você aumente a taxa de juros para conter a inflação. Só que isso se aplica a um contexto em que você tem o povo fazendo festa, gastando, comprando carro zero, sabe, esse tipo de coisa. Agora, comida e energia, vamos combinar, não é o tipo de gasto, vamos dizer assim, que um aumento de taxa de juros vai resolver alguma coisa. A inflação de alimentos está alta porque não tem comida. Na prateleira do supermercado não tem comida. É a mesma coisa na questão da energia. Está caro por quê? Porque não tem. Então, aumentar os juros nesse contexto é inócuo, não vai resolver nada. Tanto é inócuo que eles já estão no 14º aumento consecutivo de juros e a inflação só está aumentando. O único jeito que haveria ali de consertar essa situação seria você consertar pelo lado da oferta. Você teria que aumentar a oferta de alimentos, aumentar a oferta de energia, e aí sim os preços voltariam a um nível um pouco mais civilizado. Mas isso é difícil de fazer. Por quê? Porque o governo está intervindo horrores. Então, por exemplo, o governo britânico está criando um pacote que ele vai dar 6 mil libras para cada cidadão fazer uma conversão lá, comprar uma bomba de tipo uma máquina térmica para aquecer a casa, sabe? Vão dar 6 mil libras para cada cidadão. E aí já fizeram uma pesquisa, que essas 6 mil libras é muito para quem paga, né, é muito para o Estado, porque o Estado vai ter que imprimir dinheiro para fazer isso. E para quem recebe, para o cidadão é pouco, porque parece que essa máquina custa de 8 a 30 mil libras, quer dizer, vai ser um dinheiro jogado no lixo. Certo? Então, o Estado no meio das pernas ali enchendo o saco, conclusão, isso aí não vai se resolver. Né? Eles já estão no 14º aumento consecutivo de juros, a inflação só está aumentando, por quê? Porque estão atacando a coisa do jeito errado. Não tem nada a ver. Alimento e energia, você não combate uma inflação de alimento e energia que estão em falta aumentando o juro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas vai explicar isso para os caras. Enfim, essa é a situação e assim, eu não sei exatamente como que vai ser a solução para isso, porque eles estão insistindo nessa questão dos juros, e ninguém está falando em aumentar a oferta. Quer dizer, para variar, você tem um Banco Central, o Banco da Inglaterra, aumentando o custo do dinheiro, isso está matando os empreendimentos, está matando os negócios, porque o custo dos endividados está ficando insustentável, muita gente indo à falência, muita gente perdendo emprego,
E o governo aumentando o juro porque diz lá o livro-texto, né, que é para aumentar o juro para conter a inflação. Quer dizer, os caras têm um cérebro desse tamanho, né? Só que os caras têm muito poder, eles determinam quanto vai ser a taxa de juros da economia, então ao resto do país só resta abaixar a cabeça e morrer de fome, né? Enquanto os burocratas decidem quanto vai ser a maldita taxa de juros. Essa é a situação. Então, realmente não sei qual a saída para isso, a não ser pelo lado de aumentar a oferta. Aumento de juros só vai matar o povo de fome e vai destruir o que resta dos empreendimentos lá da Inglaterra, do setor privado. Certo? Um abraço para vocês e até mais.